Quem como Deus? Gente, que alegria estar aqui com vocês nesta manhã de oração, nesse dia de oração. Quero saudar com muita alegria toda a comunidade de Aliança de Misericórdia por essa acolhida tão grandiosa, por esse convite, por terem se lembrado de nós e por permitir que nós, Instituto Reste de Família Exército de São Miguel, participemos deste congresso de adoradores. É uma imensa alegria estar aqui neste dia com cada um de vocês. E que maravilha, não é? Enquanto vocês podem sentar, enquanto vocês louvavam, enquanto nós clamávamos o Espírito Santo de Deus. Eu vou ficar um pouco aqui porque eu sou pequenininha, então São Bambão me cobre. Mas enquanto nós louvávamos, e vinha ao meu coração: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, porque depois de um tempo tão difícil, nós saímos ainda mais fortalecidos. A palavra de Deus se cumpre em nós. Quão grande é a nossa fé! Hoje nós vamos escutar isso no Evangelho. Vai, a tua fé te curou. Quão grande é a nossa fé, um povo que reza, um povo que clama, um povo que adora. Esse é o povo de Deus. E que maravilha, porque Deus nos reúne aqui e Deus levanta essa geração de adoradores. Eu quero lembrar a você como tudo começou. Eu sei que tem alguém do Exército de São Miguel aqui, levanta a mão aí. Então se eu puxar aqui, deixa eu ver. Sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel. Com São Miguel e os santos anjos, a vitória. Vitória, que maravilha. Vitória, vitória é certa. Está na boca do nosso povo. E como tudo começou, desde ontem, quando eu ia rezar e eu falava: Jesus, é o nosso amor eucarístico, esse valor, essa graça de ser um adorador. E eu lembrava, foi assim que nós começamos. O Exército de São Miguel começou com nem um dia sem Jesus. Quando tudo aconteceu e não tínhamos mais acesso aos sacramentos, aquele tempo em que tudo permaneceu fechado, Deus suscitou nos nossos corações: transmitam a adoração. Nós não tínhamos dinheiro para transmitir, nem para comprar a internet para poder transmitir os dados. Então fazíamos cota com os nossos leigos, tem uma vocação tão linda, e transmitíamos a adoração para que eles pudessem pelo menos ter aqueles momentos, ainda que por transmissão. Mas aquela experiência foi crescendo, mais adoradores foram chegando, foram se reunindo, e aquele exército foi crescendo, um exército de adoradores. Esse é o exército que Deus levanta, que Deus suscita, um exército de adoradores. Gente, isso está inscrito no coração humano. A nossa necessidade de adorar. O Chesterton, escritor inglês, ele dizia: quando o homem ele não crê em Deus, não é que ele não acredita em mais nada, é que ele acredita em qualquer coisa. Quando ele não acredita em Deus, não é que ele não acredita em mais nada, significa que ele vai acreditar em qualquer coisa. Se nós formos adaptar esta frase, nós estamos dizendo: quando nós não adoramos o Senhor, não adoramos a Deus, significa que vamos adorar qualquer coisa. O homem vai adorar a si mesmo, vai adorar os animais, vai adorar a natureza, mas ele vai estabelecer divindades para si. Que é a prova disso? Antes do Deus amor, do Deus único se revelar, não era assim. Os povos pagãos, eles erigiam ídolos para si, porque há no coração humano uma necessidade de adoração. Até que Deus se revelou como Deus único. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E se revelou com um rosto, uma pessoa em Jesus, o Deus amor. Existe uma necessidade de adorar. Quando Moisés se retira, está na Sagrada Escritura, quando Moisés se retira,
para o monte se encontrar com Deus, e o povo permanece lá embaixo. Moisés demora a retornar, e quando Moisés volta, o povo já construiu um bezerro de ouro para adorar. Existe uma necessidade de adorar. Então todo mundo adora algo. A questão é que aí nós vamos lá para o profeta Elias. Israel há 3 anos sofre, sem água, sem chuva. A chuva é vida, a água é vida. Israel enfrenta uma seca terrível. E Elias então clama ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E desafia então, quando ele é acusado que ele é quem está gerando os transtornos, ele fala: então traga os profetas de Baal e vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E reúnem-se 450 profetas de Baal, e Elias é o único profeta do Deus vivo que restou. E então os profetas de Baal começam a sacrificar aos seus deuses. E nada acontece. E Elias fala: clame mais, ele deve estar ocupado, clame mais. E nada acontece. Está lá no livro de Reis. Mas quando Elias clama ao Deus vivo, o holocausto, o sacrifício é acolhido. Mas a palavra diz, em seguida então, quando Deus manifestou o seu poder, todo aquele povo se prostrou em adoração. Eles se prostraram por terra para adorar o Deus vivo. E o que aconteceu? A bênção, a chuva, a água viva foi derramada. O povo que glorificou o Senhor, o povo que glorifica o Deus vivo, recebe e acolhe a bênção de Deus. A questão é saber a quem nós estamos adorando. Porque quando Jesus nos compara aquelas ovelhinhas, é porque facilmente nós nos dispersamos. A ovelha facilmente ela se dispersa, facilmente ela se perde. Quem acompanha nossas histórias sabe que a gente tem uns cabritinhos lá em casa. E ainda ontem eu estava percebendo, estavam levando a cabra, né? E o bodezinho lá, e a pureza, o cabritinho estava seguindo. Mas ela se distraiu com uma árvore no caminho e os outros foram embora, ela ficou. Falei: assim somos nós, nos distraímos facilmente e corremos o risco de trocar a adoração ao Deus vivo para adorar a imagem, aquele bezerro de ouro, representado por tantas coisas nas nossas vidas. Facilmente o trono do nosso coração é usurpado. Facilmente o trono do nosso coração é usurpado. Facilmente nós colocamos no trono do nosso coração outros deuses. Ainda que eu tenha 5, 10, 20 anos de caminhada, se eu não vigio, eu permito que sente no trono do meu coração aquilo que não pode, que não pode me agraciar, que não é digno de receber essa adoração, esse louvor, essa glória. E quando eu pedi uma palavra ao Senhor para partilhar com vocês nesse dia, foi exatamente a palavra que o Senhor me deu, Isaías 42. Quando eu colocava em oração, o Senhor já me fazia recordar o Salmo 115. Senhor, eu sou o teu servo, filho de vossa serva. E quando eu abri a palavra, era exatamente Isaías 42, o servo. E no versículo 8, o Senhor assim se expressa: esse é meu nome, a ninguém eu cederei a minha glória, nem a ídolos a minha honra. E como o que Deus faz é perfeito, olha a palavra que Ele deu, comunidade aliança, de misericórdia. No versículo 6, eu, Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos. Falei: gente, Deus não poderia ser mais preciso. Ontem à noite eu rezava e pedindo uma palavra ao Senhor, quando Ele me deu: eu te designei para ser aliança, comunidade aliança de misericórdia, eu te designei para ser aliança. Veja que obra linda, o Senhor falando conosco. Eu te formei, eu te segurei pela mão.
Eu te designei para ser aliança com os povos, luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Vocês podem repetir isso aqui comigo? Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei a minha glória, nem a ídolos a minha honra. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para esta manhã de oração. E olha, quando nós adoramos, o que acontece no mundo espiritual? Eu me recordava, o Josué, é isso? Disse certo? Josué. Ele falava, os anjos estão aqui e eles ordenam todas as coisas. Porque de fato, os anjos estão a serviço de Deus. E os anjos, eles governam todas as coisas, desde a natureza, a criação, até a nossa vida. Eles nos iluminam a todo instante, nos iluminam, nos inspiram. Quando eu descobri isso, eu achei o máximo. Quando eu descobri que o Espírito Santo nos vem por meio do ministério angélico. Eu passei o dia repetindo isso, porque eu tentava entender. Quando eu falava dos santos anjos, vou descer um pouquinho aqui, pode ser, gente? Pessoal da filmagem. Quando eu falava dos santos anjos, de fato, era tão semelhante. Eu disse, gente, mas é tão semelhante a ação do Espírito Santo. Até o dia que eu escutei isso, eu aprendi isso, que o Espírito Santo nos vem por meio do ministério angélico. E aí ontem, enquanto eu rezava, eu lembrava, existe uma hierarquia no mundo angélico. Deus quis todas as coisas com ordem. Deus quis todas as coisas com ordem. E existe uma hierarquia também no mundo angélico. E a igreja nos fala e nos atesta e nos ensina que os anjos, todos os anjos, eles prestam adoração, eles adoram a Deus. Mas existem funções que lhes são próprias. Todos são adoradores, mas eles têm funções próprias. E os anjos das hierarquias inferiores, eles só podem executar as ordens do Altíssimo. Porque aqueles que adoram, porque aqueles que sabem os segredos do coração do rei, os serafins, que estão diante do trono de Deus, eles informam todas as outras hierarquias. Eles revelam aquilo que é a vontade de Deus. Só quando nós adoramos, nós conhecemos a vontade de Deus. Só quando nós adoramos, nós entendemos o que Deus quer para nós. Por isso, o servo, todo serviço começa com adoração. Não é assim quando nos contam a vida de João Paulo II, que celebramos ainda nessa última sexta-feira. Quando certa vez o procuraram e ele estava em adoração e disse, mas é um caso muito delicado, é um caso muito difícil. Ele disse, então espere mais um instante, eu preciso adorar mais um pouco. Ou quando aquela situação, aquela frase conhecida de Teresa de Calcutá, quando as irmãs chegam para ela e dizem, madre, nós não estamos conseguindo cuidar de todos, não está dando tempo. Querendo dizer, em outras palavras, nós que moramos no mosteiro sabemos bem, diminui só um pouquinho o tempo da oração, para que a gente possa atender mais doentes. Teresa de Calcutá se retira para rezar um pouco e disse, encontrei a solução. São 2 horas de oração, de adoração, vamos fazer 4. Aplaude isso. Porque as pessoas, o que elas precisam do Deus vivo. Eu estou aqui hoje, mas eu sou um instrumento. Vocês não precisam de mim, mas vocês precisam do Deus que eu estou anunciando e proclamando. Como Santa Teresinha, eu sou um pincel na mão do bom Deus. Se eu não me encho de Deus, Irmã Maria Raquel não presta. Como Santa Teresa d'Ávila diz, eu sou mulher e ruim. Essa sou eu. A minha condição. Se eu não adoro o Deus vivo, se eu não rezo, quando eu abrir a boca aqui, eu não vou fazer ressoar a unção de Deus, a vontade de Deus, as palavras de Deus. Por isso eu preciso, antes de tudo, ser um adorador.
E quando a adoração começa a decair, quando a adoração, começamos a vacilar na adoração, o nosso ministério está correndo perigo. A nossa vocação está desnaturando. Nós vamos nos tornando semelhante àquilo que nós contemplamos, nos diz São João da Cruz. Nos assemelhamos àquilo que nós contemplamos. E se adoramos o Deus vivo e contemplamos as maravilhas de Deus, nós vamos nos assemelhando a Ele, no seu modo de ser, de agir, de falar. É uma obra do Deus vivo. E o Senhor me pedia que eu falasse da Eucaristia. Aí no caminho ontem, a Lucimar e a Regilane foram nos buscar no porto. E foi essa uma das primeiras perguntas que eu fiz. Eu falei, mas espera, porque, claro, existe aquela adoração. A adoração é espírito em verdade, como Jesus falou para a samaritana. Em qualquer lugar em que eu esteja, eu posso adorar o Senhor. Nós sabemos disso. Mas o Senhor colocava no meu coração Eucaristia, Eucaristia. E eu falei, adoração, mas Lucimar, que adoração é essa? No meu coração palpitando que ela dissesse sim, é adoração eucarística. Uma torcida dentro de mim. E ela disse, irmã, é adoração eucarística. E eu vibrei, porque era isso que Deus estava colocando no meu coração. A adoração é a Eucaristia. E eu me lembrava da mensagem profética de Fátima. Algum devoto de Fátima aqui? Somos todos filhos dessa bela senhora vestida de sol. Então, a mensagem profética de Fátima ali, Nossa Senhora nos revela, antecipa, diz que passaremos por um tempo difícil. Passaremos por um momento de crise, de fé, um momento difícil dentro da igreja. A igreja vai sofrer dentro dela, a igreja vai sofrer dentro dela. São as dores de parto, mas é para que venha o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quem está na formação de Nossa Senhora está entendendo bem, o irmão Luiz Maria tem falado muito. São as dores de parto, mas é para que venha o triunfo. Então a igreja passará. A esposa, a igreja, a esposa imaculada seguirá o caminho do esposo, será crucificada. E quem não adorar não conseguirá reconhecer a verdadeira igreja imaculada, esplêndida, não conseguirá. Por isso que Jesus no Evangelho segundo São Lucas vai dizer, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? O que Jesus está dizendo é muito grave. Quando o Filho do Homem voltar, Ele ainda encontrará fé sobre a terra. Quem eu primeiro vi responder isso foi a Madre Kelly, quando eu ainda era leiga. Num show que ela fez, ela dizia, encontrará. Serão os filhos de Maria. Os filhos de Maria guardaram uma verdadeira fé. Em Fátima, essa mensagem profética. Os tempos difíceis, a visão do inferno, a perseguição na igreja, o Santo Padre. Em Fátima, Nossa Senhora nos diz todas essas coisas, por meio de 3 crianças. Mas agora perceba, aquelas crianças passam por um momento terrível. A perseguição acontece na vida delas. O quanto aquelas crianças sofreram. E agora eu pergunto, como aquelas crianças foram preparadas por Nossa Senhora? Aí nós voltamos 1 ano antes, com a aparição do anjo da paz, do anjo de Portugal. E o que o anjo fez com aquelas crianças? Conduziu-os à adoração. Primeira aparição do anjo. Ele ensina os pastorinhos a rezar, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Segunda aparição do anjo de Portugal, ele ensina aquela oração belíssima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. E vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Entendem? E o anjo aparece de maneira milagrosa com o cálice, com o preciosíssimo sangue e a hóstia.
e deixa-os flutuando no ar de maneira milagrosa e se prostra. E os pastorinhos se prostram em adoração junto com eles, adorando o Deus vivo presente na Eucaristia. E depois você comunga do corpo do Senhor a hóstia, e o anjo dá do cálice do sangue a Jacinta e a Francisco. Como eles foram preparados para o tempo difícil? Através da adoração, através da comunhão eucarística. Antes de receber, eles adoraram o Senhor. Você está entendendo? Como o céu deseja nos preparar para os tempos difíceis que já estamos vivendo, mas que tendem a se tornar ainda mais difíceis. Mas o verdadeiro adorador, ele não teme os dias maus. Confiando em Deus, o seu coração está seguro, tranquilo. Eu lembrava ainda de uma outra garotinha. Eu não tenho certeza, por volta de 7, 9 anos. Num tempo, voltando aí a um passado, mas que hoje se tornou presente. Na China, a igreja perseguida, os católicos impedidos de viverem a verdadeira fé. Quando invadiram uma igreja e profanaram as hóstias que eles estavam, um sacerdote, o padre, o pároco daquela igreja estava escondido numa sala, no andar superior, quando aqueles homens armados entraram na igreja e violaram o sacrário, profanaram aquelas hóstias, jogaram pelo chão, atiraram no chão, reviraram tudo e proibiram, ninguém podia entrar naquela igreja. Mas eles não perceberam que uma criança estava no último banco, rezando, adorando o Senhor. E quando eles saíram, aquela criança se aproximou, se ajoelhou e com a língua pegou a primeira hóstia que estava no chão e comungou. Ela sabia que ela não podia pegar a hóstia com as mãos. E ela com a boca comungou. O padre conta, eu sabia exatamente quantas tinham, eram 32, mas ela tinha aprendido na catequese que ela só podia receber uma. Então ela comungou uma e saiu. No outro dia, para espanto do sacerdote, ela entra quietinha, devagarzinho, e vai até onde as hóstias estão, se ajoelha de novo e comunga a segunda. Homens armados estão por todos os lados. Ela sabe que ela está colocando a vida dela em risco, mas ali está o Deus vivo, ali está o Deus que ela adora, e ela faz isso por 32 dias seguidos, até que no último dia, na 32ª hóstia, ela se atrapalha e bate em algo e faz um barulho dentro da igreja. Então guarda, desperta e dá coronhadas, bate com a arma nela, na nuca dela, até que ela morre. Mas ela comungou as 32 hóstias. Ela tinha cumprido a sua missão. Era hora de voltar. Jesus, era hora de retornar para a casa do Pai. E quem conta essa história é o venerável Fu Tongxin. Quando perguntam, o Fu Tongxin que arrastava massas, esse pregador, sacerdote, arrastava massas com a sua pregação, e perguntaram a ele: qual o segredo da sua pregação? Qual o segredo do seu ministério? E ele revelou: porque todos os dias da minha vida eu faço a hora de adoração eucarística. E eu aprendi isso com uma menininha chinesa de 7, 9 aninhos. Ele se encontrou com essa história e isso impactou a vida dele. E desde então, todos os dias, ele dizia: aonde eu estiver, em missão, aonde eu for, a primeira coisa que eu faço é procurar um lugar para adoração. Eu adoro Deus vivo, presente na Eucaristia. Conseguem entender? Que os céus estão falando conosco. Esse pão vivo que desceu do céu. A Eucaristia, por isso, o grande ataque.
O grande ataque que nós sofremos é a Jesus Eucarístico. E aqui eu que todos os dias conto o testemunho de vocês nas nossas lives, eu quero pedir licença para contar o meu testemunho, posso? Eu nasci numa família católica e os meus pais me ensinaram a fé desde cedo. Missa dominical. Eu recebi a fé e eu vivi a fé. Até que eu sempre gostei muito de ler. Gosto muito de ler. Até que uma pessoa muito querida e próxima adquiriu uma coleção de livros. Eram romances. E eu, como gostava de ler, aquela coleção chegou às minhas mãos e a leitura era boa de se fazer. E eu comecei a ler tudo. Sendo que eram romances espíritas. Eu não estava nem aí para a doutrina que ali estava sendo ensinada. Eu não acreditava naquilo, mas eu gostava, era da história. E aí eu comecei a devorar aqueles livros. Hoje eu consigo fazer essa leitura da minha vida. Naquela época eu não conseguia. Por volta dos meus 18 anos, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas acontece que eu comecei a ter dificuldade de comungar a Jesus Eucarístico. Eu comecei a não querer ir à missa. E eu cheguei na minha avó, a grande matriarca da família, rezava o rosário todos os dias. E eu com aquela angústia, porque eu tinha aprendido na catequese que quem comunga o corpo do Senhor indignamente comunga a sua própria condenação. Então eu disse, eu não posso entrar na fila da comunhão para receber Jesus se eu não estou conseguindo mais acreditar que Ele está presente ali. Eu não vou receber mais a comunhão. Mas aquilo ia ser um impacto na minha casa, na minha família. E eu cheguei, vou conversar com a minha avó. Eu contei para a minha avó, a dona Marta, já está no céu. E quando eu contei para ela, gente, eu falei, vó, não vou mais comungar não. E contei. Eu não acredito que isso é verdade. E a minha avó estava com o seu terço. Ela olhou para mim. Ela não disse uma palavra, sabe? Aquela cena, olha no mais profundo, se levanta e sai. E você diz assim, ai, se tivesse me dado uma surra, tinha doído menos. Ela olhou no mais profundo dos meus olhos e saiu. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, o rosário dela foi intensificado. Porque tem uma hora que é só a oração. Pai, mãe, que são aí, que cuidam dos jovens, que lidam. É o Espírito Santo que convence. E eu tenho certeza que a dona Marta dobrou os joelhos, ofereceu sacrifícios, e ela entendeu que ela estava entrando numa batalha espiritual, que ela estava entrando num combate espiritual e que ela precisava guerrear por mim. Porque foi a ela que eu fui confiar o que eu estava passando e vivendo. E eu de fato não comunguei mais. Mas gente, eu comecei a entrar num processo, eu não conseguia enxergar nada disso naquela época. Mas acontece que eu caí num vazio tão grande. Eu comecei a cair numa tristeza tão grande, estava no primeiro ano da faculdade. Era um vazio, uma angústia, uma coisa, um buraco dentro de mim. E eu olhava para a vida, eu não via sentido em nada. Eu tinha tudo, mas eu não via sentido em nada. Eu tinha uma família linda, eu estava estudando, eu tinha amigos, mas eu não tinha nada. Mas eu não conseguia identificar o que estava acontecendo. Até que um dia, olha o ponto em que a minha oração chegou. Eu estava no meu quarto, chorando. E eu disse para o Senhor, Senhor, se você existe, tira a minha vida. Porque eu não quero mais viver. Hoje eu consigo ler tudo isso, mas naquela época, minha cabeça de jovem, meu coração ainda imaturo, imagina a confusão que eu estava vivendo. E quantos jovens hoje estão pensando em tirar a vida por causa desse vazio, desse buraco, e não conseguem identificar o porquê. Porque nasceram para adorar o Deus vivo e estão adorando os bezerros de ouro. E eles não preenchem, eles não abençoam, eles não completam. Se precisar, pode baixar, porque eu me exalto. E aí falo alto e não quero machucar o ouvido deles. Tá tranquilo aí? E eu num choro profundo. O Zé Tumirim está fazendo assim ali. E eu num choro profundo, fiz essa oração e disse, Senhor, se você existe, porque já não era mais a Eucaristia.
apenas. Era no Deus, que eu já não estava mais conseguindo crer em mais nada. E naquele choro profundo eu adormeci. Adormeci. Quando foi à noite, era sábado, minhas amigas falaram, olha, vamos sair. Eu coloquei uma roupa e saí. Nós somos, hoje dá outro nome, né? Naquele tempo era o point, onde a balada acontecia. Não sei o que é que os jovens hoje chamam isso, mas era o point. Vamos para o point. E aí ali, brincando, conversando, tá vendo? Nem sempre que a gente está rindo, o coração está rindo também. Só Deus sabia a minha dor. Mas acontece que ali naquele momento, eu estava sentada, eu lembro até hoje, eu estava sentada. Me deu um ímpeto, que só pode ter sido o meu anjo da guarda. Eu me levantei e eu me lembrei, da onde eu não sei, onde é que eu tinha essa informação na minha cabeça. Eu me lembrei que um grupo de jovens se reunia no sábado à noite para rezar. Não fechem os seus grupos de oração. Não fechem. Permaneçam, porque onde dois estão reunidos, o Senhor está ali no meio deles. Não importa se são 2, se são 10, se são 12, persevera, permanece, porque Deus precisou apenas de 12 para espalhar a fé pelo mundo inteiro. Permanece. Começar de muitos, perseverar é dos santos. Aprendi isso semana passada, estou repetindo direto. Foi o padre Alexandre Pacioli. Começar de muitos, perseverar é dos santos. E então eu levantei, e aí uma grande amiga, é minha amiga até hoje, graças a Deus, você vai aonde? Eu falei, eu vou no grupo de jovens que reza. E ela disse, é o quê? Eu vou no grupo de jovens que reza. E saí disparada, fui na frente, e ela atrás de mim, tentando me acompanhar. Entrei no carro, eu disse, você vai? Vou, senão você vai só. Entrou no carro e fomos. Quando chegamos lá, uma capela simples, pequena, humilde, parecia a casa de Nazaré. Meia luz, os jovens ali com essas mãos erguidas no louvor. E você sabe quando a gente chega a primeira vez num lugar desse, a gente não sabe o que faz. Aquele louvor, aquela unção, eu não sabia se eu levantava a mão. Não tinha jeito para fazer nada. Eu falei, vou ficar aqui no cantinho, vendo o que acontece. Quando de repente a pessoa que estava conduzindo aquele momento de oração disse assim, a igreja estava cheia, era pequena, mas estava cheia. Você que está aqui pela primeira vez, vem aqui na frente. Eu disse, pronto. O que é que eu vim fazer aqui? Eu já olhei para minha amiga e disse, ó, vamos embora. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como isso se deu, mas num fechar e abrir de olhos, eu estava lá na frente. E o que é que estava acontecendo lá na frente? Adoração eucarística. Então era o altar aqui, Jesus exposto e eu aqui. Eu era a primeira, eu estava no centro. E eu não tinha como sair. Quando eu olhava para trás, era tudo cheio. Eu não sei como eu tenho certeza que o meu anjo foi, sabe? O meu anjo foi. E eu não tinha como sair. Eu disse, e todo mundo ajoelhou. Eu disse, pronto, só estou eu em pé. Falei, eu vou ajoelhar também porque eu estou com vergonha. Me ajoelhei. Mas disse assim, na minha arrogância, no meu orgulho, na minha soberba, eu disse, mas eu vou fechar os olhos, porque eu não acredito. E aquela pessoa começou a conduzir o momento de adoração. E eu lá com os olhos fechados, porque eu não acreditava, na minha encenação perfeita. E a pessoa começou a dizer assim, jovem, Jesus sabe que você não acredita, que Ele está presente aqui. E eu, quem contou para Ele? Aí eu fechei de novo e ele disse, meu pecado foi revelado na frente de todo mundo. E ele disse, Jesus sabe que você não acredita que Ele está presente na Eucaristia. Mas é Ele que está te dizendo, você precisa acreditar. Tenha pelo menos a humildade de pedir para crer. E naquela hora foi a oração que eu fiz. Meu coração estava machucado. Meu coração estava ferido, dolorido, vazio. E de olhos fechados eu disse, Jesus, eu não acredito. De fato. Mas eu quero crer. Dai-me a graça. Foi a oração. E naquele momento, lágrimas grossas começaram a brotar. O dom da fé, a graça de crer,
foi inundando o meu coração. Aquela descontaminação espiritual por causa da leitura daqueles livros foi sendo lavada no sangue do Cordeiro. E a libertação foi acontecendo. A libertação da mente oprimida pelas falsas doutrinas, entendem? A libertação do coração. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E os meus olhos, os olhos da alma e da fé se abriram. E eu adorava o Deus vivo. E eu comecei a rezar, e comecei a cantar, e comecei a louvar a Deus. É como a experiência do cego de hoje do Evangelho Bartimeu. Senhor, tem piedade de mim. Filho, que queres que eu faça, que eu veja? Eu não conhecia a história de Santa Maria Madalena, não conhecia a história de santo nenhum. Mas eu saí da capela e eu vi esse grito no meu coração, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Frase, expressão de Santa Maria Madalena. Eu cheguei em casa cedo nesse dia e eu acendi todas as luzes que tinham na minha casa. Desde a entrada, o corredor, a sala, a cozinha, o banheiro. Eu ia acendendo todas as luzes que tinham em casa, porque aquilo era o que estava acontecendo na minha alma. E a minha mãe levantou-se e disse: o que aconteceu? É cedo. Ela sabia que eu chegava tarde, nos finais de semana. Eu lembro até hoje, ela perguntou: você brigou com alguém? Falei: eu não briguei com ninguém, mãe, mas eu vi o Senhor. Minha mãe não estava entendendo. E eu chorava e eu dizia: mãe, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E fui contar para ela o que tinha acontecido. E eu comecei então a adorar esse Deus vivo. Eu comecei a adorar, e quantas vezes eu rezei com aquela canção à época que fazia sucesso: só um adorador eu quero ser. Mesmo que eu venha a perder, né, tudo o que eu possuo nessa terra, só um adorador eu quero ser. Eu só quero adorar o meu Deus, mesmo que eu venha a perder. E foi esse processo de volta para Deus. Foi esse processo de volta para a casa do Pai. E não adianta, gente, não adianta hoje. Porque que muitas vezes nós nos perguntamos, e o meu coração abrasava, meu coração incendiava, meu coração queimava em cada Eucaristia. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Jesus, Nosso Amor Eucarístico, do Padre Stefano. Um livro de cabeceira, eu indico. O Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Porque ali o amor dos santos, as loucuras que os santos faziam para adorar esse Deus vivo pela Eucaristia. E cada comunhão, o meu coração rasgava na presença. E Deus foi me dando a conhecer a vontade dEle, a bênção, a graça foi acontecendo. Comecei a mergulhar na palavra de Deus, na vida dos santos. E tudo começou com a adoração. Naquela capela onde Jesus era adorado e irradiava, como esse lugar que é luz, que daqui irradia, porque aqui Jesus é adorado. E como eu ia dizendo, porque que muitas vezes nós podemos dizer assim: mas eu comungo, irmã Maria Raquel, eu comungo todo domingo, eu vou à Santa Missa até mesmo várias vezes na semana. Mas para colhermos os frutos da comunhão, os pastorinhos comungaram quando antes eles adoraram o Deus vivo. Eu preciso ser adorador. Para comungar, receber o Deus vivo, eu preciso estar com o coração aberto. Hoje foi isso que eu partilhei na palavra de Deus. Que todos os dias nós postamos para vocês. E muitas vezes nós dizemos assim: parece que Deus não ouve o meu clamor, a minha graça não chega. E eu dizia: a deficiência não está em Deus, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não chega atrasado. Ah, está demorando, Deus não chega atrasado, Deus não é surdo. Mas é um terreno propício no meu coração, onde a graça acontece. Por isso que o Senhor fala: muitos comungam, uns comungam a sua salvação, é o mesmo corpo de Cristo, mas muitos comungam a sua condenação. Não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Eu não posso me aproximar do banquete do Cordeiro, eu não posso me aproximar de qualquer forma. É preciso crer e é preciso viver vida na graça. Hoje é essa a insídia do diabo. Dizer que eu posso comungar de qualquer jeito é mentira. Eu não posso comungar de qualquer jeito, com qualquer disposição. Eu posso comungar quando eu verdadeiramente adoro o Deus vivo. E quando eu adoro o Deus vivo, quem entrará no céu? É aquele que diz Senhor, Senhor? Ou
Ou é aquele que faz a vontade do Pai? É aquele que faz a vontade de Deus. Vocês entendem? Nossas igrejas estão cheias. Eu preciso falar. E eu falo porque eu amo cada um. Eu falo porque eu vivi. Nossas igrejas estão cheias. Nossos ministérios estão lotados de pessoas que erguem as mãos e dizem: Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. E não fazem a vontade de Deus porque não adoram. E estão comungando a sua condenação. Vocês entendem? Adorar o Deus vivo, viver a palavra, receber o seu corpo e o seu sangue. E ser uma explosão, ser outro Cristo nessa terra, ser outro Cristo neste mundo. Estamos num congresso de adoradores e eu precisava falar isso para vocês. Eu precisava proclamar isso nesta manhã. Congresso de adoradores, precisamos adorar o Deus vivo. Peça a graça. Talvez hoje a sua condição seja muito semelhante à minha. Há tanto tempo atrás, Deus não resiste a um coração humilde. Qual é a primeira prece que Bartimeu faz hoje? Vocês viram já esse evangelho de hoje? Eu não vou fazer a meditação não. Nós vamos meditar sobre ele na Santa Missa. E com certeza a meditação do Padre será riquíssima. Eu não vou ousar fazer. Mas perceba que a oração de Bartimeu é uma oração humilde. A primeira coisa que ele diz é o quê? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é a experiência do publicano. É essa sempre a primeira oração. Mas eu não consigo, é difícil, eu não tenho força. Coloca isso diante do Senhor, coloca isso diante do teu Deus. Quantos milagres nós temos tocado no exército de São Miguel. As pessoas têm se decidido pela Eucaristia. Elas têm dito: eu deixo tudo, mas eu não deixo mais o meu Deus eucarístico. Não é isso, Lucimar? Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas Lucimar dizia: eu fiquei com raiva de mim pelos... Posso falar? Eu fiquei com raiva de mim pelos 8 anos que eu troquei Jesus eucarístico por outras coisas. Hoje é dia de voltar. É fácil entrar na fila e receber de qualquer jeito. Só que não adianta entrar na fila e receber de qualquer jeito. E às vezes reformar, fazer um caminho de volta, renúncia. Mas é pelo tudo. Só um adorador, ainda que eu venha a perder tudo, nascemos para adorar o Senhor. E é assim que nós seremos preparados para esses tempos. Irmã Maria Raquel, e aqueles nós que a gente não vê como desatar? Por que eu não vi essa pregação quando eu era mais jovem? Por que eu não aprendi isso quando eu ainda ia tomar decisões? Hoje eu não sei como eu faço. Tem aqueles nós na minha vida. Eu não posso me aproximar. Primeira coisa, Jesus te ama. O olhar de Deus repousa sobre você. Muito mais do que você deseja essa comunhão, Deus deseja ir ao seu coração. Você não é um rejeitado por isso. Deus não te renega, Deus está ansioso. Deus quer, Deus deseja e Deus vai fazer de tudo. Porque como diz Teresa dos Andes, Ele é um louco de amor. Olhe, nós temos uma advogada. E nós temos tocado milagres no exército de São Miguel, através da novena milagrosa de Pompeia. Milagres. Qual o segredo da novena de Pompeia? É o rosário. Com o rosário, confiando a Nossa Senhora essa graça. Gente, o que nós já vimos. Pessoas que faziam parte de sociedade secreta, e a esposa colocou o joelho no chão, começou com o rosário e a libertação aconteceu. Ateus, incrédulos, pessoas que por causa de algumas situações não podiam se aproximar da Eucaristia, começaram o rosário, e aquele nó foi desatado. Aquilo que era impossível, aquilo que é impossível a nós é possível para Deus. Ninguém levantou a plaquinha que meu tempo acabou, estou aqui, vou falando. É possível para Deus.
Cadê a irmã Maria Bethânia? Pode ir seguir. Consegue entender isso? E você é feliz. Você é feliz. A vida eucarística é vida de amor, é vida plena, é vida feliz. Nada compra, nada paga, nada se compara. Mas só quem convence é o Espírito Santo. Só quem convence é o Espírito Santo.